Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim de mercado olhando para as negociações com o boi gordo. A semana passada encerrou de forma bastante interessante, né? Foi uma semana para ser realmente analisada, escalas muito curtas, preços subindo aí para a arroba. O que esperar daqui para frente ou o que esperar em termos de preço, né? Para a arroba do boi a partir dessa semana. Quem nos ajuda nesse entendimento é o Caio Junqueira, da Cross Investimentos. Está aqui já com a gente por telefone hoje. Seja bem-vindo, viu, Caio? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Como é que a gente pode entender o atual momento do mercado e o que é importante da gente destacar, Caio? É a questão da oferta de animais ainda? Segue restrita? Seja bem-vindo. Boa tarde, Alexander. Um prazer. Boa tarde a todos os ouvintes. Alexandre, assim, o que tem ditado aí a regra do preço do boi nessas últimas 3 semanas, podemos dizer assim, foi realmente a oferta de boi. A oferta de boi a nível Brasil, ela diminuiu muito. A gente tem um levantamento que a gente faz via os registros que acontecem dentro do aplicativo AgroBrasil, e a gente solta esse levantamento que a gente chama de média Brasil de escala, ou média escala Brasil. A gente solta uma vez por semana, com uma média, né? Nível Brasil de escalas, em número de dias, que a gente solta na sexta-feira. Soltamos sexta-feira passada, e essa média caiu, se eu não me engano, para abaixo aí de 6 dias, abaixo, se eu não me engano, de 5 dias, na média. E a gente tem que levar em consideração que quinta e sexta-feira foram dias que em vários estados as indústrias realmente emendaram esses 2 dias como pulando abate. Então, se essa média da escala Brasil, se a gente soltasse essa média na quarta-feira, provavelmente a gente teria aí uma média de abate aí ao redor de 3 dias úteis, né? Então, quer dizer, é realmente uma situação muito desconfortável para a indústria, que precisa manter um cronograma de abate, com compradores e caminhões na estrada aí para buscar, para trazer esse animal para dentro da indústria. Então é uma situação muito desconfortável para a indústria, o que gerou realmente um corre-corre gigantesco entre quarta e sexta-feira, entre quarta, quinta e sexta. As indústrias, mesmo parado, mesmo de férias, aí, emendando esse feriado, colocaram alguns compradores chaves aí para tentar angariar algum lote de boi. E o que a gente viu acontecer ao longo desse feriado aí prolongado, final de semana, foi que os negócios foram acontecendo em preços realmente altos, né? A gente teve há uma semana e meia atrás um boi para dentro do estado de São Paulo entre 200 e 205, a gente encerrou a gente está abrindo hoje, né? Encerrou sexta-feira e abrindo hoje a segunda-feira, com uma média aí para dentro do estado de São Paulo, eu diria que para boi comum, né? Sem classificação para a China, sem a classificação da indústria em poder exportar para a China, de um boi comum em 207 a 208 até 210, isso entre a vista e algum prazinho, e para o animal que é a classificação China de 210 até 215, também entre a vista e até algum prazinho. Então a gente viu que realmente essa falta de boi foi realmente eminente, muito grande, e uma coisa que a gente precisa salientar muito agora é que a gente está tendo uma ausência, entre aspas, da China, né? Não foi a China o grande motor ou o grande acelerador dessa alta dessa semana, foi justamente a falta de boi, né? Não foi um mercado externo que veio dar um choque de demanda, foi a falta de boi mesmo, uma oferta, em cima de um aquecimento pontual que a gente tem, já no histórico, né, que a gente tem quando entra o salário nas viradas do mês, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar mais detalhes, vai comentar mais detalhes sobre essa questão da China, Caio, mas só para entender melhor essa relação aí da oferta com uma demanda pontual, isso dá para dizer que os preços da arroba seguem firmes, tem tendência de alta? O que a gente pode esperar em relação ao comportamento dos preços, principalmente ao longo dessa semana? Então, Alexandra, a diferença para a gente analisar um mercado de hoje é que quando a gente tem um mercado externo que faz uma posição um pouco mais agressiva, como vinha acontecendo no caso da China,
E não quer dizer que a China não esteja, tá? A China está realmente só, acho que tentando fazer os novos contratos e tentando pisar um pouco no freio. A China tem uma situação um pouco mais, provavelmente tem uma situação um pouco mais confortável de estoque, está tentando renegociar alguma coisa aí para o futuro. Então, quando a gente tem uma ausência aí de mercado externo, a gente fica mais exposto aí só ao mercado interno, a gente acaba ficando com uma situação mais favorável apenas nas viradas do mês, né? Não quer dizer que a gente vai passar só agora esses 10 primeiros dias ou 15 primeiros dias do mês e depois vai ter uma ausência de mercado interno. Acredito que não, mas eu acho que o grosso, a força do mercado interno acontece agora e vai, se muito, até o fim dessa semana agora. Então é realmente um pico de falta de boi, e essa falta de boi deve permanecer ao longo do mês de junho, em cima também de um pico de demanda aí no mercado interno. É um pico que a gente enxerga todos os meses acontecendo da mesma forma. Esse mês não foi diferente e a indústria acaba se posicionando de forma um pouco mais agressiva, justamente para atender os compradores aí do mercado interno. Então, a gente vê realmente uma movimentação muito grande das indústrias, de modo geral, não só as exportadoras, com ânimo, né, e gás e margem também para comprar esse animal. Então, realmente uma demanda, uma oferta curta em cima de uma demanda um pouco aquecida aí em cima da virada do mês, né? Quando você fala da margem, por quê? Melhorou o preço da carne? Melhorou muito o atacado, a gente chegou a ter 14,20 aí nos cortes, o que equivale mais ou menos um boi casado, equivale mais ou menos um boi 208, 209, em alguns lugares até 210. Então você vê realmente que a indústria veio ficando e veio abatendo cada vez menos, teve uma oferta de animal pronto muito, muito pequena, né? Muito aquém do esperado. A indústria que compra esse animal mais a longo prazo, essas indústrias habilitadas para a China, tiraram um pouco o pé do freio, quer dizer, não estava com escalas tão compridas assim, porque essa demanda para o mercado chinês está mais ou menos em compasso de espera, e aí enxugou de modo geral a oferta para dentro do atacado. Então a gente viu nessa última semana as pequenas indústrias que não fazem esse mercado externo, correr atrás do boi e pagar, né? Então essa foi a diferença. Então quando o pequeno sai comprando e pagando aí acima do grande, você vê que a leitura não é a leitura que está acontecendo não é com a demanda externa, é uma demanda interna, porque esses pequenos não têm habilitação para países, né? Para estrangeiro. Então você vê que a movimentação foi realmente para se preparar para essa virada do mês, para poder atender grandes varejistas e supermercados e o varejinho também de mercado interno. Ô Caio, você fez questão de frisar na sua fala anterior de que tem uma janela de falta de boi, principalmente ao longo do mês de junho. O que muda a partir de julho? Alexandre, assim, essa janela, eu acho que tem muito mais a ver com a situação psicológica de cada pecuarista, de cada invernista, de cada confinador. Por que eu falo que é uma situação psicológica? Porque se a gente pegar nessa janela que nós estamos vivendo hoje e retroceder aí entre 60 e 90 dias, entre 40, 60 ou até 90 dias para trás, a gente estaria passando pelo auge do efeito coronavírus. Então, quando o coronavírus começou a entrar dentro do Brasil, que tudo começou a ser fechado, o primeiro pensamento de todos, e isso eu me incluo no meio, é que a demanda do mercado interno ia cair por água abaixo, não ia ter quem ia consumir, que ia estar um índice de desemprego gigantesco, recessão, e que provavelmente o mercado interno ia sofrer demais nessa parte de consumo e o boi ia recuar. Quer dizer, eu me incluo também nessa parte, nessas pessoas que também erraram essa análise, e é uma análise que, no final das contas, era o mais provável que acontecesse, e aí por vários motivos, a gente pode falar disso até mais tarde, por vários motivos isso não aconteceu. Mas o fato é que a situação psicológica de todos acabou
retraindo esse animal para vir para o confinamento. Não só o animal para vir para o confinamento, mas também o animal que estava num semi-confinamento, o animal que estava num trato de manutenção. Qual que foi a atitude do pecuarista, do invernista, do confinador? Não, vamos devagar, porque realmente vai ter uma crise, realmente provavelmente o mercado interno vai sofrer demais da conta, o preço vai cair e nós vamos tomar prejuízo nesse boi confinado ou semi-confinado ou de trato de manutenção. Então, o que aconteceu foi que o pecuarista desacelerou essa carcaça e o que está acontecendo agora é que essa carcaça não está pronta agora. O efeito que aconteceu de lá para cá, de 90 dias para cá, foi que a situação do Covid, apesar de ter sido muito grave, ela não refletiu dessa maneira no ambiente de commodity, no ambiente de agricultura. Então, quer dizer, a agricultura está realmente passando por tudo isso que nós estamos vendo de forma muito branda, né? Eu diria até que nós não estamos sentindo nada na parte da agricultura de modo geral, não estamos sentindo o desemprego, não estamos sentindo, por exemplo, igual quem está dentro de um shopping ou quem tem outro tipo de comércio, né? Que isso aí está sendo realmente muito grave. Então, como essa situação do Covid foi se diluindo em questão de efeito negativo sobre a agricultura, sobre a commodity, no caso sobre o boi, a turma começou a se mexer, você viu que o boi não caía, começou a ganhar preço, começou a se mexer para ofertar um pouco, para ter um pouco mais de animal, para ter um pouco mais de trato, ou até mesmo para começar a fechar esses animais dentro do confinamento. Então a gente acha que essa janela, realmente, esse vácuo mais expressivo, ou esse vácuo mais eficiente de falta de boi, a gente está passando realmente nesse auge agora e deve-se permanecer até mais ou menos final deste mês de junho, ou até dia 10, ou 12, ou 13, ou 15, ou até meio de julho. A gente acha que é o pico aí dessa falta de boi em cima realmente desse efeito de pessimismo que a gente viu entre 60 e 90 dias atrás. Mas depois o cenário inverte, ou seja, temos uma oferta que pode preocupar ou pressionar a cotação, ou não ainda, Caio? Eu acho que pressão na cotação, podemos até ver um dente de serrote aí num horizonte aí entre 0 e 90 dias, você pode até ter um dente de serrote aí numa queda, mas ele é uma mercadoria que vai estar com um ganho aí para frente, porque por mais que a gente tenha de agora a 60, 70 dias para frente, uma melhora nesse ambiente de oferta de animais de semi ou de confinamento, a gente acaba tendo uma piora muito expressiva na situação de pastagem, que a tendência de agora é a gente entrar na seca. Então, a situação, e alguns estados já estão nessa seca. Então, de agora para frente, a tendência, ao meu ver, é ter realmente uma melhora nessa situação de animal de confinamento semi, mas ter uma diminuição drástica já desse animal, ou dessa vaca lisa, ou dessa novilha que fica lisa aí, com 12, 13 arrobas, que seria a novilha ou a vaca, sumir um pouco esse material, essa oferta, né, digamos assim, de agora para frente. Então a gente pode ter um contrabalanço, pode ter um balanço aí, nesse contrabalanceado aí, ter o inverso. Pode ter um pouco mais de oferta de confinamento, mas por outro lado, essa falta de animal terminado a pasto, principalmente das fêmeas, pode ser que balanceie aí esse excesso, né? Então, assim, não vejo muita coisa acontecendo de agora para 90 dias que derrube o boi, não, muito pelo contrário. Mas, volta a falar, a gente pode ter realmente um pico, e esse pico pode estar ligado ao mercado interno, igual eu estou falando agora. Passando esse pico, e aí é para dentro do mês de junho, a gente pode ter um esfriamento aí nessa demanda, que é o mais provável que aconteça, mas talvez esse esfriamento da demanda não deixe a situação, não dê tanta escala assim para as indústrias tentarem um recuo, né? Então podemos ter realmente um esfriamento, mas eu não acredito em recuo, não. Muito bem. Bom, então já analisamos o mercado interno, a oferta, mas ficou faltando aí a questão da China. Você já deu algumas ideias para a gente do que pode acontecer, mas qual é a realidade do momento, Caio? Não tem novos negócios acontecendo? Não tem, Alexandre. Acho que o mercado de China, não sei que esteja acontecendo alguma coisa agora e eu estou sem essa informação, mas o que a gente consegue rastrear é que o mercado de China está muito parecido com a última entrevista que eu consigo, que a gente falou aí para vocês, eu não me recordo quando foi, talvez uma semana atrás ou 10 dias, mas o mercado está muito parecido com aquela mesma situação. Os contratos vigentes
na sua grande maioria, vão até 10 de julho. Então, esses contratos vigentes ainda são, esses carregamentos até 10 de julho, ainda são em cima de contratos antigos, aonde essas toneladas foram negociadas ao redor de 4.500 até 4.700, vai depender do porte, vai depender do comprador e do vendedor, mas vamos colocar uma média de 4.500 nessa tonelada, com o dólar provavelmente fixado a preços um pouco mais atrativos. Não foi esse dólar aí de 5, mas foi dólar provavelmente acima de 4,40, de 5,40, talvez 5,50, aí a gente não sabe da eficiência da mesa operacional que cuida desses heads, né, cambiais para as indústrias. Então isso depende muito da eficiência de cada mesa. Mas o fato é que até 10 de julho, esses contratos, esses embarques são vigentes, são de contratos que já estão vigentes, né? São contratos para trás. O que está acontecendo agora é que essa indústria se posicionou, a indústria da China, os compradores chineses, se posicionaram de janeiro a maio com sucessivas altas de aumento em volume. Então, quer dizer, tudo indica que o mercado chinês tem um pouco mais de estoque, e tudo indica agora que eles estão tentando, desses contratos de 10 de julho para frente, o que for fechado de 10 de julho para frente, são contratos novos, e eles estão tentando ao redor de $4.000 a tonelada. Isso são tentativas, e a gente volta a dizer, não tem nada feito, pelo menos a gente não recebeu nenhuma informação de valor, de volumes expressivos sendo negociados nesses patamares de preço. Talvez pode ter tido um ou outro pontual aí, mas nada que chegou para nós. Então está sendo realmente uma briga muito comum entre compradores e vendedores. Hoje o mercado brasileiro, os exportadores brasileiros estão muito conscientes já dessa nova forma de negociar, que são essa forma de negociar com os compradores chineses. Então, ninguém bateu o martelo ainda. Então, tudo pode acontecer para o mês que vem. A gente está falando que para o mês que vem pode ser que melhore um pouco essa oferta já de boi confinado, mas pode ser também que de agora até o final do mês, de começo do mês que vem, a China joga a toalha e volte a pagar os preços que ela vinha pagando, ou até um pouco mais, e aí isso aí vai dar outro choque de demanda, e provavelmente nós vamos ter picos na arroba de novo, porque daí você tem dois mercados consumindo, né? Você tem um mercado externo consumindo, você tem os picos do mercado interno de virada de mês, e você tem essa oferta aí que a gente vem salientando, que provavelmente vai ser problema de agora para frente, né? Ok, então não quer dizer que não tem demanda chinesa. Na verdade, a qualquer momento eles podem voltar, mas por enquanto, por teoricamente estarem abastecidos ou terem contratos fechados aí até 10 de julho, eles não têm a ansiedade de sair comprando a qualquer preço e por isso estão negociando, certo? Exatamente isso. Se eu fosse uma indústria, olhando uma indústria, com a minha habilitação hoje para a China, e eu tivesse um horizonte, que eu acredito que deve ser o horizonte da maioria das indústrias, de 10 anos, de 5 anos, essa briga hoje é retilínea. Assim, se eu for olhar num gráfico de 0 a 10 anos, essa briga hoje de preço, ela é retilínea, ela pode ser irrisória no que está acontecendo, porque a demanda chinesa é uma demanda crescente. Então, a gente precisa saber analisar qual é o ponto, aonde que a gente quer enxergar. Se a gente quer enxergar até dia 20 de julho, é um problema. Mas se eu quero enxergar para dia 20 de julho de 2030, não é problema nenhum, porque a China consome 3 quilos per capita por ano. A gente consome aqui mais de 40, a Argentina mais de 50. Então, quer dizer, se a China hoje passa a comer 1 quilo per capita a mais, eles com 1,3 bilhões de 1,4 bilhões de habitantes, se ela consome 1 quilo per capita a mais, ela vai consumir 100% do que a gente exporta hoje, que a gente exporta mais ou menos 1,5, 1,6 milhões de toneladas, que é o equivalente a 1 quilo a mais de chinês consumindo. Então, de 0 a 10 anos, é muito promissor. O que pode dar agora, e aí volta a salientar, que é de 0 a 40 dias, de 0 a 20 dias, isso sim pode passar por um serrote aí, por uma queda muito pontual, em cima realmente de
demanda, né, de oferta do que a gente está tendo e de demanda deles. Se o estoque deles lá está maior do que o esperado, e isso é muito complicado a gente saber, porque a gente tem que lembrar que a China é um país comunista extremamente fechado, e todas as informações saem de lá conforme o governo de lá quer, então a gente não tem muito como mensurar isso, a gente fica mais ou menos assim, na espreita, né, como se fosse um caçador em cima de uma árvore, nós estamos na espreita. Agora, quando que a caça vai vir, a gente não sabe, a caça pode ser que fique 2 semanas sem vir comer, ou pode ser que ela esteja com fome hoje de noite. Isso que a gente não tem como muito mensurar, né? Mas o fato é que hoje ela está realmente com o joelho aí na garganta dos frigoríficos brasileiros aí, está tentando de qualquer forma imprimir uma nova rodada de preço com recurso de preço, mas nenhum comprador, nenhum vendedor ainda brasileiro decidiu ou cedeu essa nova rodada, essa nova briga, né? Muito bem, uma queda de braços então que precisa ser monitorada e observada. Vamos ver como é que vai acabar aí essa disputa. Meu caro Caio, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas, pela análise que você fez aí do mercado. É muito importante a gente entender como pode evoluir toda essa questão de oferta e demanda, justamente para entender aí como é que vão se formar os preços daqui para frente. Foi uma aula, obrigado, Caio, Claro. volte sempre. Imagina. Obrigado a vocês, uma boa tarde. Valeu, boa tarde. Lembrando que as informações estão no aplicativo Agro Brasil, o Agro Brasil com Z. Basta você procurar nas lojas virtuais, é um aplicativo gratuito que você instala no seu celular e a partir das informações colaborativas, né, as informações de cada produtor, é possível entender como anda aí a questão da demanda, da oferta, dos preços, das vendas, da comercialização pelo Brasil afora e outras vantagens que tem também o aplicativo. Então, fica a dica para você que quer acompanhar e quer participar desse mercado interativo aí, da participação das suas informações no mercado como um todo. Vamos aos preços, vamos ver como estão as negociações lá na B3. Um dia negativo, junho R$ 208,80, uma queda de 0,41%. O julho, R$ 207,90, queda de 0,10%. Agosto estável nos 208, outubro R$ 208,20, queda de 0,10%. O indicador CPEA fechou a última sexta-feira a R$ 205,25, com queda de 0,56%. Lembrando que o novo indicador sai logo mais depois das 18 horas, horário de Brasília, e a gente traz esses números de fechamento do indicador para você aqui no Notícias Agrícolas. Muito bem, daqui a pouquinho a gente volta com outras informações, mais destaques para você. Continue com a gente.